Aí o que entra num grau de explicação mais, digamos que em concordância na comunidade acadêmica sobre o sobrepeso e obesidade na população hoje, é o que eles chamam de incompatibilidade evolutiva. Isto é, então evolutivamente falando, é interessante que a gente tenha um sistema de estoque. Também de estoque, mas principalmente que a gente come daqui umas 6, 7 horas já dê fome de novo. Entendi. Porque a gente sai caçar e gastar energia ainda com energia disponível. O problema é que esse sistema opera hoje. Onde a gente não precisa caçar e o alimento está na geladeira. Então, mas... E assim, uma das coisas que mais incomodaram foi quando eu vi a fabricação de nuggets. Cara, a fabricação de nuggets é uma coisa bizarra, assim, que... $24, $65, 31, 65, 11. Sabia que você pode fazer dólar de qualquer lugar do mundo e converter para sua conta, independente de onde você esteja? Eu tô aqui no Alasca, tá menos 25 graus, e isso não é desculpa para não faturar em dólar. Você pode ganhar isso convertendo para sua conta de qualquer lugar do mundo. Então vamos parar de papo furado, clica no botão aqui embaixo e vem comigo. Por exemplo, existe um fenômeno chamado de hipótese lipoestática, que a gente vê isso bem claramente em animais em geral. Em animais de laboratório, por exemplo, que eu trabalhava com camundongo e com rato, se você coloca mais comida pro camundongo ou comida hipercalórica, ele vai engordar. Se você tira comida, ele vai emagrecer. Mas se você coloca comida normal e deixa ali, tipo, tira a comida hipercalórica ou restabelece a comida normal, ele volta pro nível de gordura natural dele, porque tende a manter uma homeostase de um peso corporal, de um acúmulo de gordura no animal. O Paulinho pode até explicar, a gente tem um mecanismo que tenta controlar esse acúmulo de gordura, que são mecanismos hormonais, inclusive de hormônios produzidos pela nossa própria célula de gordura. E na medida em que você estoca mais gordura, a tua célula de gordura libera mais hormônios para fazer com que você iniba o seu apetite, para fazer com que você coma menos, para armazenar menos gordura. Um feedback negativo que o seu corpo mesmo faz, tentando meio que proteger você de ganhar célula de gordura. O problema, cara, nós humanos, eu falo, pô, mas por que então a gente tem... Os Estados Unidos está o quê? 55% da população com sobrepeso ou obesidade? Com sobrepeso, 55%. Cara, é bizarro, né, cara? Aqui hoje nós temos 26% da população com excesso de peso, não obeso, e, se eu não me engano, 38% ou 44%... Somando os dois? Não. 44%, se eu não me engano, é sobrepeso e 26% com obesidade. É muita gente, cara. Imagina metade da população, velho, com o peso desregulado para cima. E por que isso acontece em humanos se fisiologicamente nos organismos e nos animais existe essa hipótese lipoestática e tal? Porque no contexto do humano, primeiro que tem fatores genéticos que influenciam e etc. Isso ocorre também em animais. Mas digamos que na média populacional, digamos que é muito difícil você ter uma variável genética que explique tanto obesidade e sobrepeso. A gente até hoje não entendeu do ponto de vista genético, a gente sabe que tem influência, mas é muito... Num ambiente, digamos assim, não obesogênico, é pouco provável que uma variável genética iria se espalhar tão rápido pela população em termos de tempo evolutivo tão pequeno para explicar metade da população com peso acima, com acima do peso. Aí o que entra num grau de explicação mais, digamos que em concordância na comunidade acadêmica sobre o sobrepeso e obesidade na população hoje, é o que eles chamam de incompatibilidade evolutiva. Isto é, a gente teve um sistema de controle de fome que ele foi selecionado num contexto de muito pouca disponibilidade alimentar e principalmente de pouca densidade calórica nos alimentos. Então, é muito interessante que dentro de uma perspectiva, digamos que de seleção natural, darwiniana mesmo, você tem um espectro de organismos que respondem à saciedade frente à ingestão de um alimento. Então, nós aqui, digamos que de nascença, de herdabilidade, de aleatoriedade genética, a gente tem uma saciedade, um sistema sacietógeno diferente, naturalmente. Você talvez seja uma pessoa que come um negócio e fique mais tempo sem fome, ele talvez come a mesma quantidade de coisa, isso criando um ambiente de mesmo gasto energético, um ambiente perfeito. Ele talvez tenha fome antes e eu também talvez tenha fome no meio. A questão é, isso foi selecionado num contexto onde era interessante você comer um negócio agora, comer uns 3 pães desses aqui agora,
e daqui umas 6 ou 8 horas começar a ter fome de novo. Por quê? Porque num contexto onde se tem muito pouca disponibilidade de alimentos, como era antigamente, nos nossos antepassados, centenas de milhares de anos atrás, aqueles animais que comeram, na época não era pão, né? Mas que comeram um negócio, caçaram um bicho, ou coletaram uma semente ou alguma coisa, comeram uma fruta e ficaram muito tempo saciado, tipo 35 horas saciado. Imagina você comer um negócio agora e ficar 35 horas saciado. Talvez quando ele saísse caçar, já não tinha reserva energética suficiente, portanto não passou para frente esse sistema cetógeno. Então, evolutivamente falando, é interessante que a gente tenha um sistema de estoque. Também de estoque, mas principalmente que a gente come daqui umas 6, 7 horas já dê fome de novo. Entendi. Porque a gente sai caçar e gastar energia ainda com energia disponível. O problema é que esse sistema opera hoje. Onde a gente não precisa caçar e o alimento está na geladeira. Então, mas a gente consegue... Falando nisso, vou comer um negocinho isso aqui. Fica à vontade, tem guardanapo aqui. A gente consegue imaginar ou tem uma projeção de como era o corpo desses caçadores-coletores aí? Eles tinham uma gordura, eles eram mais musculosos, imagino, mas eles eram gordinhos assim ou não? Só explicar essa parte que o Wesley falou, existe uma teoria chamada teoria do set point, que é que o corpo ele sempre vai tentar voltar à estaca zero do emagrecimento. Então, se você perdeu 10 quilos, existe essa teoria que é muito criticada, que o corpo sempre vai tentar, por mecanismos diferentes, como adaptação metabólica, que seria no sentido de reduzir o teu metabolismo, para que você gaste menos calorias, mas também, o mais importante, ele começa a mudar a sua rotina, o seu comportamento. De repente, você começa a ficar um pouquinho mais preguiçoso. De repente, você começa a pensar, mas hoje tá meio frio, não vou treinar. De repente, eu não vou comer nada aqui. Você pega 3, 4 jujubas a cada 10 minutos, sem perceber. E isso faz com que você consuma mais calorias sem perceber, né? Porque você não está controlando mais. Isso é uma das coisas que mais fazem as pessoas ter o reganho de peso. O que o Wesley falou desse ambiente obesogênico recente é de fato, porque se você pega os estudos da década de 80, eles fizeram alguns experimentos muito legais, cara. Eles pegaram e fizeram o seguinte: 2 gêmeos adotivos, e aí a galera percebia que aquela pessoa que ficava no ambiente dos pais adotivos, a criança lá, ela tendia a ter o mesmo peso do pai biológico e não do pai adotivo. Isso mostra a influência da genética na manutenção do peso da pessoa. Tem alguns genes chamados genes OB, que mais ou menos controlam isso daí. E tem alguns outros genes relacionados à leptina, que seria o controle de saciedade realmente, que é um hormônio que vai para sinalizar a saciedade. E tem pessoas que simplesmente, naturalmente, têm como se fosse uma resistência a esse hormônio ou uma baixa produção desse hormônio, que poderiam ser até injetadas o hormônio. Só que isso dentro de um cenário que a densidade calórica não era tão alta. A comida há 40 anos, né, nos anos 80 ali, tinha uma densidade nutricional melhor, mas uma densidade calórica... Só explica a diferença entre... A densidade é o seguinte, por exemplo... Isso aqui, por exemplo. Nós pegar, eu não vou saber exatamente o cálculo correto, mas, por exemplo... O pessoal não tá vendo, levanta aí para mostrar aí. Se você pega, por exemplo, 5 jujubas, mais uma vez, esse não é o cálculo correto, mas é para explicar a densidade calórica. Seria como se eu pegasse 5 jujubas aqui, então dessas 5 jujubas equivalessem a um lanche desse daqui. Tá? Isso vai ter uma densidade calórica muito maior do que isso daqui, porque isso daqui vai me matar a minha fome. Então isso aqui tem mais densidade calórica. Esse aqui tem uma densidade calórica menor. Então se eu comer isso daqui, a probabilidade de eu sentir menos fome é maior. Só que tem a questão também da densidade nutricional. O quanto de nutriente que tem naquele alimento. Então antigamente era mais coisas do sítio, né? Você pegava lá no comércio, como é que é? Nas feiras, nas armazéns da vida ali. Mais in natura ou pouco processado, eram alimentos que tinham uma quantidade maior de nutrientes. E isso mudou com o passar do tempo. Mudou tanto por questões de leis agrícolas que favorecem ali o crescimento dos alimentos ultraprocessados, o marketing extremamente apelativo, tá? De vontade de comer as coisas. Hoje no Instagram, se você entra lá, começa a ver bolo, começa a ver hambúrguer, cara... 1 hora depois você tá com vontade de comer o negócio. O preço também, né, cara? O preço caiu. Boa.
Vai comprar um pacote de castanhas e um pacote de bolacha recheada no mercado pra você ver. É porque fica como se fosse um... Eu não gosto muito de usar essa palavra, mas é mais fácil das pessoas entenderem como se fosse um resto industrial. Das coisas mais baratas, eles juntam, exemplo clássico das salsichas da vida. Bico, pena, osso, o que for, moe, coloca um saborzinho ali. Cara, é isso aí mesmo, cara. Enche. Eu sempre ouvi esses rolês, mas sempre achei que era... Cara, eu fiquei, assim, uma das fake. coisas que mais incomodaram foi quando eu vi a fabricação de nuggets. Cara, a fabricação de nuggets é uma coisa bizarra, assim, que pessoas que não têm um estômago muito bom, é melhor não ver. Pessoas mais sensíveis. Porque eles pegam, inclusive, aves que nasceram com problemas Puta merda. sem a perna e joga vivo no triturador. Nossa. Porque eles estão, entendeu? E faz ali todo o processo. Não vídeo do Brasil, vídeo Aham. chinês, né? Claro, sempre. Esse aí tu tirou o teu da reta, né, Lincoln? Eu não conheço o pessoal aí. Mas, assim, tem uma... E aí começa a colocar muita coisa que tira característica de alimento e coloca característica de produto alimentício. Aham. Que aí, assim, cara, é um negócio de frango. Mas é um negócio de frango que nós temos que colocar emulsificante para dar uma consistência. A gente tem que colocar conservante, porque se colocar esse negócio na prateleira, vai apodrecer. Muito micróbio vai atrás, então coloca conservante. Aí você vai ter que colocar muito sódio. Você vai ter que colocar açúcar para equilibrar Não o sabor. ficar salgado, né? E aí vira uma bomba calórica sem nutriente nenhum. E bom pra caramba. Que é muito saboroso. É. E aí a gente entra na mudança do ambiente obesogênico, que há muita oferta de muita comida, e entra também na questão da mudança que esses alimentos causam lá no nosso cérebro. Porque você começa a ter uma resposta de hiperpalatabilidade maior. E isso afeta a tua resposta na hora da decisão da comida. Então, semelhante a, por exemplo, você... É muito fácil de você comparar com pornografia, por exemplo, que tá muito em voga, assim. Os caras começam a assistir essas bizarrices, quando vê uma mulher normal, não tem mais tesão no negócio. A comida não é literalmente assim, mas seria uma relação mais ou menos assim. Eu tô comendo nuggets... Pega uma bolacha recheada, Bolacha super recheada. saborosa. Cara, eu vou te falar. Uma maçã. Putz. Eu vou te falar.